Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 4 da Carta de São Paulo aos Colossenses, onde que aqui neste capítulo, meus irmãos, Paulo, ele conclui essa carta aqui, ensinando sobre a perseverança na oração, sobre também a sabedoria no trato com os outros e também sobre o valor da comunhão cristã. Amém? Mas antes de a gente darmos início, meus irmãos, como sempre vocês sabem, quem está acompanhando, no canal, nestes vídeos, que antes de iniciar os estudos, sempre eu peço encarecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, que se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Porque fazendo isso, como eu sempre digo nos vídeos, fortalece muito o canal aqui e também ajuda ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão, através deste canal, conhecer mais a palavra de Deus. Amém? Por isso que já deixou o seu like, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já também se inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E nestes versículos de 1 até o 4, meus irmãos, nós vamos ver aqui sobre a perseverança na oração, dos versículos de 1 até o versículo 4. Amém? Vamos ver aí. Donos de escravos, sejam justos e honestos na maneira de tratar os seus escravos. Lembrem que vocês também têm um Senhor no céu. Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido, como é o meu dever. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, do último capítulo da carta de São Paulo aos Colossenses, Paulo, ele começa lembrando a importância da oração e sendo constante e agradecida. A oração tem que ser a oração constante e também agradecida a Deus. E Paulo, ele pede orações também por si mesmo e pelos missionários, para que possam anunciar o Evangelho, que é a palavra de Deus, com liberdade, mesmo ele estando preso. E aqui, meus irmãos, nestes primeiros versículos, nós aprendemos que a oração, ela é o combustível da fé e da missão. É a oração. E essa oração, ela nos liga a Deus e também ela abre portas para que o esforço humano não pode abrir. Por isso que a fé, a oração, ela é quem nos liga a Deus e é ela quem abre portas, porque que o esforço humano não pode abrir. Tudo é a oração, meus irmãos. A oração constante e agradecida. Por isso que para nossa realidade, nestes primeiros versículos, aprendemos, meus irmãos, que nós temos que rezar todos os dias. Como, Tom? Sendo gratos a Deus, pedindo a Deus não apenas bênçãos, que tem muita gente que só pede bênçãos a Deus, mas muitas pessoas não têm uma comunhão verdadeira com Deus, um relacionamento verdadeiro. Por isso, nós temos que rezar todos os dias com gratidão, pedindo a Deus não apenas bênçãos, mas também oportunidades para testemunhar o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso o que estes primeiros versículos
está nos ensinando. Amém? Vamos agora para os próximos versículos do 5 ao 6, onde vamos ver aqui a sabedoria nas relações com os de fora, dos versículos do 5 até o 6. Vamos ver aí. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Meus irmãos, nestes versículos aqui, Paulo, ele orienta os cristãos a agir com prudência diante dos que não compartilham da fé. Agir com prudência. Devem o quê? Ser respeitosos, serem gentios e também serem sábios em suas palavras. Para o quê, Tom? Para que a nossa fé ela seja transmitida para as pessoas com amor e também dando exemplo. Por isso que nestes versículos aqui, meus irmãos, aprendemos que evangelizar é também saber ouvir, é também saber compreender e falar com doçura e sabedoria. Tudo isso é evangelizar, é saber ouvir, é compreender e também falar com doçura e sabedoria. Por isso, meu irmão e minha irmã, que para nossa realidade, estes versículos aqui nos ensinam para a gente ter cuidado com as nossas palavras. Que cada conversa nossa seja luz e testemunho do amor de Cristo. Por isso que nós aprendemos aqui para a gente falar menos para convencer e mais para amar. Por isso, vamos falar menos para convencer os nossos irmãos e também mais para amar. Que lembra, é o primeira letra que tem, primeira palavrinha que a gente aprendemos, amor. É isso que Paulo nos ensina. Amor é o único caminho. É o único caminho, porque Deus, Ele é amor. Amém, meus irmãos? E nestes próximos versículos agora, do 7 até o versículo 14, nós vamos ver aqui as saudações e também os testemunhos dos companheiros de Paulo, dos versículos do 7 até o versículo 14. Vamos ver aí. Tíquico, nosso querido irmão, trabalhador, fiel e companheiro no serviço do Senhor, levará a vocês todas as notícias minhas. Eu o estou enviando para contar como todos nós vamos indo e assim animar vocês. Com ele vai Onésimo, o querido e fiel irmão, que é da igreja de vocês. Eles vão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações, e também Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos, para recebê-lo bem, se ele passar por aí. Josué, chamado o Justo, também manda saudações. Esses três são os únicos judeus convertidos que trabalham comigo para o reino de Deus e eles têm me ajudado muito. Epafras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Eu posso afirmar que ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o nosso querido médico, e o irmão Demas
mandam saudações. Meus irmãos, nestes penúltimos versículos, Paulo, ele envia saudações através de Tíquico e Onésimo, elogiando sempre a fidelidade desses dois servos. Depois, Paulo, ele menciona vários irmãos de fé: Aristarco, Marcos, Justo, Epáfras, Lucas e Demas. Todos esses, Paulo, ele menciona reconhecendo o trabalho e a amizade deles no Evangelho, ou seja, na palavra de Deus. Por isso que nestes versículos aqui, meus irmãos, aprendemos que a vida cristã, ela não se vive sozinha. Ela não se vive sozinha. Paulo nos mostra aqui que o reino de Deus é construído em comunhão com as pessoas, com irmãos que caminham juntos na mesma fé que a gente estamos caminhando. Por isso, meus irmãos, que nós aprendemos neste versículo aqui que a vida cristã não se vive sozinho. E ela é construída em comunhão. O reino de Deus é construído em comunhão com irmãos que caminham na mesma fé que a gente estamos caminhando. Amém? Por isso que para a nossa realidade, valorize, meus irmãos e minhas irmãs, as pessoas que Deus colocou em sua caminhada espiritual. Valorizem essas pessoas que caminham com vocês na mesma fé que vocês estão caminhando. Valorizem essas pessoas, apoie elas, incentive, ore por elas, por aqueles que evangelizam com você. Orem, meus irmãos, um pelos outros. Amem uns aos outros, assim como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Amai-vos uns aos outros. Amém? E agora, nestes últimos versículos aqui, do 17 até do 15 até o versículo 18, nós vamos ver aqui as recomendações finais e também a bênção final, para finalizar essa carta de São Paulo aos Colossenses. Amém? Dos versículos do 15 até o 18. Vamos ver aí. Mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para Ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Peço que, depois de lerem esta carta, vocês a mandem para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. E digam isto a Arquipo: procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Com a minha própria mão escrevo isto. Saudações de Paulo. Não esqueçam que estou na cadeia. Que a graça de Deus esteja com vocês. Meus irmãos, nestes últimos versículos aqui desta carta, Paulo, ele termina a carta com saudações pessoais. Mostrando o quê? Mostrando o seu amor e a sua preocupação com cada comunidade. E também Paulo, meus irmãos, ele exorta Arquipo a ser fiel em sua missão, e também ele conclui com a saudação do próprio punho dele, que ele escreve essa carta, ele mesmo está escrevendo essa carta. Por isso que ele conclui essa carta com a sua saudação de próprio punho, lembrando as suas prisões, lembrando que ele continua preso. E nestes últimos versículos, meus irmãos, aprendemos aqui que mesmo em meio aos sofrimentos, mesmo em meio às dificuldades, Paulo, ele permanece fiel à missão e também ele demonstra amor pastoral até nos pequenos detalhes. Por isso que para nossa realidade, meus irmãos, estes últimos versículos aqui nos ensina para a gente ser fiel ao que Deus confiou
a cada um de nós, que sejamos fiéis naquilo que Deus nos confiou, mesmo quando for difícil, mesmo quando a gente passar dificuldade. E lembre-se de que cada serviço, meu irmão e minha irmã, prestado ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, tem valor eterno. Amém? Foram esses os últimos versículos que aprendemos da carta de São Paulo aos Colossenses. E meus irmãos, neste último capítulo, aprendemos hoje 5 lições. 5 lições que aprendemos neste capítulo 4. A primeira lição é que nós devemos perseverar na oração, sempre sendo gratos, com gratidão. Primeiro ensinamento. Segundo ensinamento, que nós precisamos agir com sabedoria e ternura no trato com os outros irmãos. Segundo ensinamento. Terceiro ensinamento, que a nossa fé, ela se fortalece na comunhão entre os irmãos. Aprendemos que a vida cristã não se vive sozinho. Quarto ensinamento, Deus, ele nos chama à fidelidade. Mesmo nas dificuldades, nós temos que ser fiéis a Deus, mesmo quando a gente passar dificuldades, sejamos fiéis a Deus. E quinto e último ensinamento, que servir ao Senhor nosso Deus é uma missão contínua até o fim de nossas vidas. Nós temos que servir ao nosso Deus todo santo dia, até o fim de nossas vidas. Amém? Foram esses os 5 ensinamentos que aprendemos neste capítulo 4 da carta de São Paulo aos Colossenses. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizar, como eu sempre peço em cada vídeo, tanto no começo como no final do vídeo, do estudo, como eu sempre peço carecidamente a cada um de vocês que se inscrevam, meus irmãos, no canal, ativem o sininho e também deixem o seu like, porque cada gesto que vocês fazem, esse gesto aí, fortalece, meus irmãos, este canal aqui cada vez mais e ajuda, como eu sempre falo, ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão através deste canal ouvir mais e conhecer a palavra de Deus. Amém? E compartilhe, meu irmão e minha irmã, este vídeo, esse capítulo de hoje, para algum familiar seu, algum amigo que precisa ouvir hoje essa mensagem de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.